Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de mensagens. Temos falado já há algum tempo sobre este livro. Tem sido bênção nas nossas vidas. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 14 ao 18. Se você achar, dê glória a Deus aí. Ruth, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Mesmo assentados, mas com reverência à santa palavra do nosso Deus, diz assim o texto: Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. O título da mensagem de hoje, baseado nesse texto, é A Fidelidade Calando a Amargura. Se nós pudéssemos resumir esse texto, essa sentença resume o que está registrado aqui na ideia desse texto. A fidelidade está silenciando a amargura. Na semana passada, meus irmãos, nós falamos sobre a amargura que governa aqui nessa situação o coração de Noemi. Noemi, que era aquela que era agradável, cujo nome significa agradável, que saiu feliz, que saiu, como ela mesma vai afirmar posteriormente, ditosa, alegre de Belém, volta com o coração amargurado, volta com a impressão de que a mão de Deus estava pesando sobre ela, de que todas as desgraças que se possa imaginar estavam sobre os seus ombros. E não é para menos, a gente está sempre mencionando o fato de que Noemi perdeu as 3 pessoas mais importantes da vida dela. Ela perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos. Ela perdeu toda a sua família, e ela tem agora essas 2 noras que estão com ela, que também ficaram viúvas, também estão experimentando com ela dessa perda, que podem em alguma medida sofrer, um contágio dessa amargura, porque a amargura é contagiosa. Se você puder estar ao lado de alguém que é amargo, você vai ver que essa amargura se alastra. Eu lembro de uma época em que eu dividia apartamento, ainda solteiro, e uma das pessoas com quem eu morava era uma pessoa muito amarga. Era uma pessoa que sempre estava reclamando, era uma pessoa que sempre via o lado ruim da história. E eu me lembro que uma vez, conversando com Maíra, ela olhou para mim assim e disse: Olha, tu para, visto que tu está começando a ficar que nem fulano, tudo reclamando, tudo achando ruim. Por quê, meus irmãos? Porque a amargura é contagiosa. Você já deve ter visto aquele vídeo que o rapaz está no metrô e ele começa a olhar um vídeo assim no celular e começa a rir, gargalhar. E as pessoas só de olhar ele começam a gargalhar também. Se o sorriso é contagiante, a amargura também é. Experimente conviver com uma pessoa que só reclama, que tudo está ruim, que sempre é problema, sempre ó céus, ó vida. E você vai ser contagiado. Então, de certa forma, essas 2 mulheres, Ruth e Orfa, elas também estão provando dessa amargura. É algo que é compartilhado entre elas. E mesmo em meio à sua amargura, Noemi, vale relembrar isso, nós lemos no versículo 8, ela expressa um desejo para essas mulheres. Ela expressa um desejo para essas noras dela. Disse-lhe Noemi, versículo 8: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O que é que Ruth está dizendo? Noemi está clamando sobre a vida dessas mulheres, de Orfa e de Ruth,
aquilo que nós chamamos de amor leal de Deus. Há uma expressão para amor no Antigo Testamento que no hebraico chama hesed. Então quando ela diz que o Senhor seja leal, ela está apelando para esse amor. E o que é esse amor leal? É aquilo que nós chamamos de amor pactual de Deus no Antigo Testamento. Como é que se resume, pastor, esse amor pactual de Deus? Deus fez uma aliança com Israel, sim ou não? Israel obedeceu a parte dele da aliança? Não, vivia desobedecendo. Deus continuava obedecendo. Deus continuava cumprindo, fazendo aquilo que ele havia prometido, cumprindo com a sua palavra. A Bíblia diz, né? Eu velo por cumprir a minha palavra, diz o Senhor. Então, quando se fala do amor pactual de Deus, significa que mesmo nos momentos em que o povo de Israel no Antigo Testamento estava adorando outros deuses, estava afastado, o amor de Deus continuava sobre Israel. Isso é hesed, isso é o amor leal de Deus sobre o seu povo. E Noemi, apesar de saber que aquelas mulheres não eram da nação de Israel, ela diz: que esse amor esteja sobre vocês, que Deus demonstre essa lealdade sobre vocês, porque vocês têm sido leais comigo. E nós vamos mencionar esse versículo novamente ao final dessa mensagem. Eu estou trazendo ele para que você tenha essa noção de que mesmo no meio da sua amargura, Noemi consegue desejar coisas boas para as suas noras, consegue reconhecer o quão bem elas fizeram. Isso deve nos levantar um alerta, meus irmãos. Até aqueles que estão mergulhados na amargura, que estão experimentando a tragédia, que estão lidando com o luto, com a perda, com o sofrimento, como é o caso de Noemi, precisam saber reconhecer a bondade que recebem das outras pessoas. Às vezes as tragédias deixam o nosso coração tão amargo, o sofrimento deixa o nosso coração tão amargo, que a gente não consegue enxergar quem está nos amando. A gente não consegue perceber quem está cuidando de nós. A gente não consegue olhar para as pessoas que estão nos valorizando, estão sendo de alguma forma suporte nas nossas vidas. E meus irmãos, se a vida de Noemi já era difícil na situação em que ela vivia, o que dizer se ela não tivesse essas duas mulheres nesse período que não sabemos de quanto tempo foi, em que as três eram viúvas, e que ela, além de viúva, tinha perdido os seus filhos. É aí que nós lembramos daquele versículo de Eclesiastes que diz que é melhor serem dois do que um. E esse versículo as pessoas usam muito nos casamentos, mas não é apenas sobre o casamento, é sobre a associação, a boa associação do modo geral. E ele dá vários exemplos do porquê é melhor ser dois do que um. Ou seja, você vai encontrar muitos motivos para andar com alguém, mas vai encontrar pouquíssimos para andar sozinho. As pessoas dizem: antes só do que mal acompanhado, como se só tivesse essas duas opções na vida da gente. Antes só do que mal acompanhado. Entre estar só e mal acompanhado, eu prefiro estar bem acompanhado. Amém? Eu prefiro estar com pessoas que também amam ao Senhor, pessoas que são leais, pessoas que são fiéis ao Senhor, como a gente até mencionou na mensagem do domingo. Então, não fique nessa dualidade, antes só do que mal acompanhado. É bem que é verdade, é melhor sozinho do que mal acompanhado, mas há uma melhor opção do que as outras duas: estar bem acompanhado. As pessoas costumam dizer, quando um jogador vai dar uma entrevista, né, que jogador, a gente sabe que geralmente eles são ruins com as palavras. Aí vai dar uma entrevista, se for por ele mesmo, ele vai dizer um monte de palavra errada, vai falar besteira, vai falar o que não deve. Aí quando um jogador dá aquela entrevista padrão, geralmente o jornalista fala: o jogador foi bem assessorado, explicaram para ele antes o que é que ele deveria falar, está bem acompanhado. Então quem está bem acompanhado erra menos. Quem está bem acompanhado tem mais chance de acertar, tem mais chance de seguir no caminho que é para seguir. Imagina, vamos agora especular um pouco aqui. Imagina Noemi diante da decisão: eu volto para Belém, como é que as pessoas vão me julgar, como é que elas vão avaliar aquilo que eu fiz. Fui sair, como ela mesma falou, ditosa, saí bem, estou voltando acabada, como é que as pessoas vão me julgar? Eu fico, não fico, eu estou precisando, e lá como é que vai ser? Com certeza ela pode contar com as palavras de encorajamento das suas noras, porque a Bíblia diz também em Provérbios que na multidão dos conselhos mora a sabedoria. E meus irmãos, isso é uma das coisas maravilhosas no governo da igreja do Nazareno. E pastor, na igreja do Nazareno o pastor não
toma as decisões sozinho. Ele não faz as coisas sozinho, do ponto de vista administrativo. Ele não rege a igreja só pela cabeça dele. Ele conta com a junta, e na junta há multidão de conselhos. Quantas vezes eu já cheguei na reunião da junta com uma ideia a respeito de um determinado assunto, e ouvindo um irmão da junta, ouvindo o outro, ouvindo o parecer, de fato, meu irmão, minha irmã, esse conselho é melhor, essa direção é melhor, porque na multidão de conselhos mora a sabedoria. Não tenha medo de contar com pessoas na caminhada com Jesus, amém? Diga assim para o seu irmão: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que a gente olhe para duas coisas aqui. A gente vai ver duas vozes falando aqui nesse trecho que a gente vai entrar, que é o trecho que eu li no começo, versículos 14 ao 18. Tem duas vozes falando aqui nesse texto, nessa porção. A gente tem a voz e o conselho da amargura, e a gente tem a voz da fidelidade. A gente tem a voz amarga de Noemi, e a gente tem o falar fiel e leal de Ruth. Todos nós, falando agora para cada um de nós aqui, já precisamos e vamos precisar até o final da nossa vida lidar com pessoas amargas. Há um jeito de se lidar com pessoas amargas, especialmente irmãos em Cristo que estão sofrendo, que estão travados no sofrimento. Noemi está travada. O sofrimento, meus irmãos, ele às vezes é tão agudo na vida de uma pessoa, é tão severo na vida de uma pessoa, que é como se ele colocasse uma viseira. Coloca uma viseira aqui, outra viseira aqui, e a visão fica limitada. A única coisa que Noemi consegue ver é que a mão de Deus está contra ela. A única coisa que Noemi consegue enxergar é o sofrimento dela. A única coisa que Noemi consegue enxergar nesse momento, nesse estado de coisas, é que ela não tem nada para oferecer. Ela diz para as suas noras: vão-se embora, eu não tenho nada para vocês, eu não posso gerar filhos para que vocês se casem, mesmo que conseguisse, vocês não iam esperar por eles. Eu não tenho recurso, eu não tenho como sustentar vocês, eu sou inútil. A sensação de inutilidade toma conta do coração dela. E isso representa essa visão estreita. O sofrimento estreita a nossa visão. A alegria também, sabia? A gente, quando está feliz demais, a nossa visão fica estreita. É por isso que a gente tem que ter sempre equilíbrio e cuidado com as nossas emoções, para a nossa visão não ficar estreita, não sermos dominados pelos sentimentos. Noemi está quase que dominada pela amargura, e ela dá um conselho. Olha aí o que ela diz no versículo 15. Então Noemi a aconselhou, isso ela já dizendo para Ruth: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Meus irmãos, olha aqui o conselho que ela dá, se divide em três partes. Ela diz: siga o exemplo da sua cunhada. Geralmente, alguém que é referência de vida cristã, e nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, ele diz: imite a mim. Noemi não tem condições de dizer: faça como eu estou fazendo. Ela diz: faça que nem a outra, desista, siga o caminho dela, faça como ela fez. Segunda coisa, volte a viver entre aquele povo que não é o povo de Deus. Veja, Noemi é povo de Deus. Noemi conhece a aliança do povo de Deus. Noemi conhece a nação de Israel, conhece o pacto que Deus tinha com aquela nação, e mesmo conhecendo, sabendo que Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ela manda a nora voltar para a terra de um Deus estrangeiro, para uma terra que não temia o Senhor, para uma terra que era idólatra, para uma terra que era violenta, para uma terra que não tinha o temor do Senhor. O que mostra que Noemi, mesmo conhecedora da aliança, estava dando um conselho insensato. Volte ao Deus de Moabe, volte a adorar Camos, o Deus dos Moabitas, volte a sacrificar a Ele, volte a esperar o cuidado do seu Deus. Noemi, ela fala como se aquele Deus pudesse de alguma forma cuidar de Ruth. Veja, meus irmãos, que coisa insensata para alguém que conhece a verdadeira aliança. Eu vi esses dias um trecho de um podcast, uma moça dizendo que um pastor, não sei nem se dá para chamar uma pessoa dessa de pastor, encontrou com ela uma vez e disse
que ela seria mãe de santo. A palavra que ele tinha para a vida dela, que ela seria mãe de santo. E que seria uma das grandes, uma coisa assim, como se fosse uma direção de Deus para a vida dela. Está parecendo Noemi. Que é isso, meus irmãos? Conselho insensato. Como é que alguém que conhece o verdadeiro Deus pode dizer para alguém que ela ama: volte para o seu Deus? Ruth e Orfa, as duas, entraram para aquela família de israelitas. Entraram e conheceram a devoção que eles tinham. Conheceram de alguma forma o Deus a que aquela família servia, porque Ruth vai mencionar esse Deus na palavra dela. Então eles viram que eles serviam, elas viram que aquele povo servia a um Deus. E como é que pode Noemi dizer: se arrependa de tudo que você viu da gente? É como se Noemi, na sua amargura, estivesse dizendo: nem a minha adoração, nem a minha devoção é exemplo para você. Siga por outro caminho. Você percebe até que ponto pode chegar uma pessoa amarga? Há cristãos, meus irmãos, que estão tão amargurados com o sofrimento da vida, estão achando que Deus se esqueceu deles de tal forma que ele olha para alguém que não é cristão e faz como o salmista do Salmo 73: é melhor não ser, é melhor não ser crente, é melhor não servir a Deus. O salmista do Salmo 73, ele, no seu desespero, na sua inveja dos ímpios que prosperavam, ele chega a dizer isso: para mim foi inútil manter as minhas mãos limpas, pois dia e noite eu sou afligido. Aí você diz: que insensato, que tolice. Ele mesmo reconhece isso. Na metade do salmo ele diz: quando então cheguei ao santuário, compreendi os destinos dos ímpios. E aí ele fala mais à frente: a minha atitude para contigo, falando para Deus, era como a de um animal irracional. Vê o que a amargura pode fazer com o coração: nos tornar irracionais, porque a nossa visão está limitada. Tenha cuidado, meus irmãos, com o sofrimento. Tenha cuidado com o que o sofrimento pode fazer com o seu coração. Veja o exemplo de Jó. Está ali lidando com o sofrimento, lidando com a amargura do próprio coração. Aí vem um conselho da própria esposa: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Imagina se Jó naquele momento entrega o coração dele à amargura, entrega o coração dele à dor, ao sofrimento que ele estava passando. Nós não teríamos o testemunho de um dos homens mais resilientes da história da terra, dos homens mais íntegros que já pisou nessa terra. Se ele tivesse sucumbido à amargura, se ele tivesse dado ouvidos ao conselho da amargura, não teríamos esse testemunho. Mas louvado seja o Senhor, porque quem deu o testemunho de que Jó era um homem íntegro foi o próprio Deus. Jó permaneceu fiel, Jó permaneceu leal àquilo que ele acreditava, apesar da amargura, apesar do sofrimento. A amargura, de certo modo, nos lança na insensatez. Noemi conhecia a aliança de Moisés e ela sabe que Camos, o ídolo de Moabe, não é Deus, que ele não tem poder nenhum. Mesmo assim ela manda, ou tenta mandar, Ruth de volta para aquela terra. Ela dá esses conselhos porque ela tem em mente a visão de um pragmático. Pragmático é aquela pessoa que só olha para a coisa do ponto de vista prático. O que é que dá vantagem, o que é que dá certo, o que é que não dá. Aquela pessoa que gosta de fazer as contas. É como se Noemi fizesse as contas e dissesse: veja, eu sou uma serva de Deus e a minha situação é essa, então não está dando muito certo servir a Deus não, vai servir a outro. Ela faz um cálculo, ela é pragmática. Ela diz: talvez você encontre alimento, talvez você encontre um novo marido lá, talvez você encontre uma nova família lá, comigo você não vai encontrar, então vai para o que é mais vantajoso. Em outras palavras, Noemi está quase sendo uma coach aqui na vida de Ruth. Procura o que dá certo. A voz da amargura às vezes fala isso. O sofrimento nos coloca às vezes numa situação em que a gente: peraí, parece que não está dando certo para mim, então eu vou procurar o jeito que dá certo. Meus irmãos, o pragmatismo está fazendo muitos pastores, muitos líderes no meio do povo de Deus dizer: peraí,
Eu vou olhar agora o que é que está dando certo por aí e vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Por que é que aquele grupo religioso lá está bombando? Vou fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V. O que é isso? É pragmatismo. Noemi está sendo pragmática. Ela está dizendo: olha, do jeito que eu fiz não deu certo não, procura outro jeito. O Deus a quem eu servi está pesando a mão em cima de mim, então procura outro Deus, até ver o que dá certo. E a gente vê isso hoje nas igrejas, esse negócio da estratégia, sei lá, da novidade que está rolando para a gente fazer e colocar na igreja. Mas nem tudo é sobre o que dá certo, mas principalmente sobre o que é certo. E nós não podemos trocar o que é certo pelo que dá certo. Não podemos trocar o que gera algum tipo de resultado aos nossos olhos para o que dá resultado aos olhos de Deus. Meus irmãos, se nós fôssemos considerar a métrica que hoje é usada nas igrejas para o que significa crescimento, Jeremias, Isaías e outros profetas seriam os ministros mais fracassados da história. Isaías começa o seu ministério dizendo: quem deu ouvidos à nossa mensagem? Ninguém dava ouvidos a Isaías. No entanto, ele está aqui na Escritura, o testemunho dele está aqui na Escritura, né? Isaías não arrastava multidões, ele afastava multidões. Jeremias não arrastava multidões, ele afastava multidões, ele irritava multidões. Portanto, o que nos interessa é agradar a Deus, mesmo que a gente não consiga agradar ao pragmatismo, mesmo que a gente não consiga fazer o que está fazendo sucesso na vez, mesmo que a gente não mude vamos mudar, pastor, porque a gente não, a doutrina da igreja. Eu vi uma vez um comentário, não posso nem dizer onde é que foi que eu ouvi isso, mas eu ouvi um comentário uma certa vez, numa roda de conversa, e alguém disse: rapaz, se a igreja do Nazareno deixasse um pouquinho de lado essa rigidez, não sei o que, santidade, muitas pessoas mais seriam alcançadas. Desse jeito. Aí depois o pastor fica grisalho e ninguém sabe por quê. É de ouvir essas coisas. Não, é porque a gente tem que ver o que é que dá para adaptar. Outra pessoa dizer: meu irmão, você falou pela boca de um anjo caído. Você entende o que eu estou falando? E isso não acontece apenas a nível de igreja, acontece na sua vida também. Você está lá fiel, obediente ao Senhor, e tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado, nada prosperando, para usar uma palavra que as pessoas gostam. Aí vem aquela vozinha no seu ouvido: por que tu não faz desse jeito aqui? E aí, você vai fazer? Ou vai continuar fazendo o que é certo, independente das consequências? Tenha cuidado com a amargura. Ela pode fazer de você, mais do que uma pessoa amarga, um péssimo conselheiro. Tem coisa pior, meus irmãos, do que ser um mau conselheiro. Eu estava conversando uma vez num discipulado com uma pessoa, e conversando algumas coisas sobre casamento e tudo mais. Aí a pessoa falou: não, porque eu estava conversando no trabalho sobre as questões de casamento com um fulano lá, uma pessoa lá, e ela me deu um conselho. Eu disse: e aí, qual foi o conselho que ela lhe deu? Ela disse: não, ela me disse que eu tinha que dar o troco na mesma moeda, tal. Fez isso comigo, aí vai pagar também. Eu digo: parabéns, você está de parabéns, foi se aconselhar com uma pessoa, um ímpio. Quem não pede para ele escrever esse conselho, aí você anota, bota nessas horas a gente fica irônico, né? O que é que nós vamos buscar? Não tem, meus irmãos, o Tiago já escreveu isso, não tem como de uma fonte
salgada vira água doce. A gente estava aqui com os irmãos da Igreja da Trindade, estava com o pastor Roger aqui, aí ele, deixa eu beber uma aguinha aqui, pastor, aí começou a beber água, 2 copos, 3 copos, eita água boa, pastor, aqui essa água da igreja de vocês, que fonte é essa? Me deu o segredo aí? Isso ali, ó, o mercadinho ali, não sei nem qual é a marca da água, mas é benção. Não pode sair, meus irmãos. Os seus conselhos para as pessoas dizem muito sobre quem você é, dizem muito sobre qual o estado do seu coração. Pense agora, faz um backup, eu ia dizer um feedback, estou cansado. Faz um backup aí, puxa aí no arquivo os últimos conselhos que você deu. Eles dizem muito sobre quem você é, ou pelo menos sobre como está o seu coração, como anda a sua fonte. Cuidemos da fonte então, meus irmãos. Agora vamos pensar na resposta de Ruth, que é uma resposta de fidelidade. Meus irmãos, tem coisa mais desmotivadora do que você estar insistindo em andar com uma pessoa que não tem nada a oferecer e ela ainda te rejeita. Ela ainda diz, vai-te embora. Eu tenho certeza que você já lidou com isso já, de ter que motivar quem não quer ser motivado, de ter que incentivar quem não quer ser incentivado. Eu lembro que meu pai fez isso algumas vezes comigo, porque teve uma época quando a gente morava lá em Barueri, a gente morava numa chácara. Meu pai era um bom palmeirense, eu herdei isso, né, do meu pai de ser palmeirense, né? Daniel era palmeirense também, viu, pastor? Aí fugiu no meio do caminho, né, se desviou. Ele hoje é São Paulino. Olha o São Paulino ali. E quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, na época o Palmeiras estava no auge, Palmeiras 99, 2000 ali, ganhando tudo, ganhando Libertadores, timaço, e Marcos era a referência do time, né? Aí o pai, acho que projetando, né, esse desejo, né, que o filho virasse jogador, e construiu uma barra na chácara lá, disse, pronto, vai ser goleiro. Meu amigo, final de tarde era jogar a bola lá e toma lapada para eu agarrar. Daí, isso acontecendo por algum tempo. E eu lembro, do pouco que eu me lembro ali com 6 anos, imagina, né, eu pastor goleiro hoje em dia. Tá rindo, né? Tá certo. E eu me lembro de por muitas vezes, né, ele treinando, né, eu, não, isso é muito difícil, não sei o que, cada bolada aquela que levava na cara que a cara ficava assada. Faz assim, faz desse jeito, não sei o que. Meu tio, eu lembro que nessa época meu tio que mora lá em São Paulo, tio Everaldo, ele foi visitar a gente, e meu tio era goleiro quando era jovem, aí pronto, aí juntou meu pai que era jogador com o outro que era goleiro, aí pronto. Ah, sim, vai de outro jeito. E eu, na minha cabeça, não tinha como me ajudar, porque eu sempre tive essa estatura que eu tenho hoje, meus irmãos. Eu era uma criança pequena também. Como é que ia dar esse negócio? A não ser que fosse goleiro de futebol de botão. É difícil ajudar quem não quer ser ajudado. É difícil reagir àquela pessoa que você fala e é como uma parede impermeável. É como meu cabelo quando entra na piscina, quando sai, tá do mesmo jeitinho, bate e volta. Noemi estava desse jeito. Você com certeza já lidou com alguém assim. Talvez você já esteve assim. E meus irmãos, esse texto mostra que a única cura para um coração amargo é andar ao lado de um coração leal e fiel. É ter alguém fiel ao seu lado. Veja que resposta bonita que Ruth nos dá, né, a partir do versículo 16. E se você tiver na NVI, algumas outras traduções colocam dessa forma, até falei sobre isso, né, esses dias em algum discipulado, alguma coisa que eu fiz, eu não lembro mais agora. Todas as vezes que você estiver lendo a escritura aqui, principalmente na NVI, que ela mudar a forma de escrita, né, vem num texto corrido e muda como se fosse verso, é porque o texto está colocando um poema. Então essa resposta de Ruth é como se fosse um poema, quase como se ela estivesse cantando essa resposta para Noemi.
Né? A gente quando está discutindo com uma pessoa, né? Criança, né? Lá, pitom. É como se ela estivesse cantando. Eu não estou interessado na sua amargura, Noemi. Minha querida sogra. O livro de Ruth é a prova de que às vezes é duro lidar com a sogra. Se minha querida sogra estiver assistindo aí, dona Ângela, amo a senhora. Como uma mãe para mim. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você nessa resposta de Ruth é que o fato da resposta dela contrariar a vontade da sua sogra já demonstra que a primeira fidelidade de Ruth não é para Noemi. Porque alguém pode dizer, Ruth era muito fiel a Noemi. De fato, mas ela era fiel para além da fidelidade que ela tinha a Noemi, a ponto de contrariá-la. Talvez Orfa era em primeiro lugar fiel a Noemi. Quando Noemi disse, vá-se embora, ela foi. Mas a fidelidade primeira de Ruth não é a sua sogra, mas ao Deus da sua sogra. Esse poema de Ruth, ele evidencia, e é muito interessante isso, meus irmãos, as marcas da decisão de um verdadeiro cristão. Ruth, sem conhecer a Cristo, ela evidencia na sua forma de falar, na sua postura, as marcas da decisão de um verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, é uma escolha de convicção e não de emoção. Perceba que tanto Ruth quanto Orfa, as duas noras, elas vão com Noemi. Elas seguem, não, vamos embora, eu vou com você. Mas a hora que o negócio aperta, quem fica? Ruth. Porque a decisão de Ruth, assim como a decisão de um verdadeiro cristão, ela não é baseada na emoção, ela é baseada em uma convicção. Ela é baseada em uma certeza. É uma decisão firme porque é uma decisão convicta. Nós lemos, por exemplo, lá em Daniel, capítulo 1, que os jovens que vieram de Israel, né, de Judá para a Babilônia, eles receberam uma grande honra. Eles vão poder comer da mesma comida que o rei come. Ai, que maravilha, né? Mas a Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Decisão baseada em convicção, não em emocionalismo. Tanto é que o responsável por aqueles jovens diz, olha, rapaz, vai dar errado para vocês. E Daniel disse, eu pago para ver. Uma decisão por Cristo que é baseada em convicção, como a decisão de Ruth, ela diz, eu vou pagar para ver. Jesus, o convite de Jesus ao discipulado não é um convite assim, todo mundo que quiser venha, né? Como dizia, não sei quem foi que dizia, pastor Dene dizia isso, mas era outra pessoa que dizia, que Jesus não é banana de fim de feira para sair, Rafael, né? Pronto, é Rafael, não é banana de fim de feira, quem quer Jesus, Jesus nunca fez isso. Ele diz, se alguém quiser vir para mim, se não quiser, está tudo certinho. Aí no final a gente vê como é que vai dar o resultado para você. Mas ele, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem ouve esse chamado de Jesus e resolve segui-lo, está dizendo, eu vou pagar para ver. Eu tomei uma decisão baseada em convicção e não em emoção. E não à toa que na parábola do semeador, Jesus coloca duas sementes. Uma foi lançada nas pedras, outra foi lançada entre os espinhos. E qual a característica das duas? A semente germinou. Mas as pedras, representando as perseguições, mataram a planta. Os espinhos, representando as coisas desse mundo, os cuidados desse mundo, sufocaram. Tem gente que para no meio do caminho na sua decisão, como foi o caso de Orfa. E humanamente falando, a gente não pode julgá-la. Realmente não tinha nada para ser oferecido ali para ela. É uma garantia de nada. Nesse sentido, parece, meus irmãos, que a decisão de Ruth é muito semelhante à decisão de Abraão. E Abraão, meus irmãos, pelo menos teve uma voz falando para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão não era servo de Deus, ele era vivia em Ur dos Caldeus.
Ele provavelmente não adorava o Deus que nós conhecemos. Até que um dia o Deus que nós conhecemos se revelou a ele. Falou com ele. E disse: olha, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para esse lugar aqui não, vai para a terra que eu vou mostrar. Até no chamado Deus não deixa tudo específico. Mas Abraão teve pelo menos uma voz. E Ruth? A voz que Ruth tinha era a sogra: vai-te embora. Nesse sentido, a decisão de Ruth é muito semelhante à decisão de Abraão. Eu vou para essa terra, eu vou viver no meio desse povo. Então, a decisão de Ruth, em primeiro lugar, é uma escolha de convicção e não de emoção, diferente da sua concunhada. Em segundo lugar, é uma escolha feita apesar de todas as dificuldades. Olha que delícia que Noemi coloca para ela, a partir do versículo 11. Quero reler isso com você. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse e esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam até sem que se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi está dizendo para elas: olha, eu não tenho nada para oferecer. Se vocês vierem comigo, vocês estão vindo de doida. E tem mais, eu estou pior do que vocês, então eu posso falar. É isso que Noemi está dizendo. Meus irmãos, isso é uma propaganda reversa, é uma despropaganda. Quem aqui cresceu nos anos 2000 vendo a propaganda da TechPix e não teve uma vontade de ter uma TechPix? Agora vai perguntar a quem comprou a TechPix pela propaganda. Horrível. A propaganda era feita, Juarez, né? O Juarez fazia a propaganda de um jeito: e os primeiros 100 que ligarem agora vão receber um desconto especial, não sei o que. Lá vai o povo comprar a TechPix. A propaganda de Noemi é reversa. Não tem nada aqui para vocês. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Que fidelidade. Em terceiro lugar, a decisão de Noemi é semelhante à decisão de um cristão, porque é a escolha por um povo. Quando você decidiu, meu irmão, minha irmã, ser um cristão, quando você tomou essa decisão, você escolheu junto com ele, com ela, com esse Deus, um pacote. Você ganhou um plus, que é o povo de Deus. Ruth, ao tomar essa decisão, como está no versículo 16, né? O teu povo será o meu povo. E Ruth sabia como é que os israelitas tratavam os moabitas? Não, mas ela está dizendo: vai ser o meu povo. A mesma decisão que lá atrás tomou Raabe, ao acolher os espias. A Bíblia diz, deixa bem claro, que Raabe, depois que Jericó foi destruída, ela passou a viver com o povo de Israel. E um camarada que vai aparecer já já na história é filho dela. Deus é maravilhoso, né? A forma como Deus faz as coisas. Então, Ruth mesmo, ela está escolhendo junto com esse Deus, ela está escolhendo um povo, ao tomar essa decisão. Tem gente que quer o Deus, mas não quer o povo. Deus assim, é compra casada, vem junto o pacote. Quando nós decidimos seguir a Cristo, estamos entrando, fazendo parte de um povo, fazendo parte de uma família celestial, estamos entrando para um povo. Em quarto lugar, a decisão de Ruth é semelhante à decisão de um cristão, porque é a escolha de um alvo supremo de devoção. Ela diz: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Nada disso, acabou esse negócio de adorar Camus. Eu vou adorar o Deus de Israel. Ah, mas você é uma moabita, talvez o pessoal lá não aceite muito bem porque você é estrangeira. Não importa, eu quero adorar esse Deus. Como Naamã, que depois de curado de lepra, ele diz: eu vou carregar, ele pega a terra de Israel, né? Eu vou carregar essa terra lá para a Síria, porque eu vou adorar o Deus de Israel. Ah, pastor, mas ele pediu uma exceção lá para o profeta. Foi, e o profeta concedeu. Então se o profeta concedeu, eu vou dizer o quê? Se o profeta disse que podia, disse que ele fosse em paz, então eu vou dizer o quê? Que exceção é essa, pastor? Você vai ter que ler lá em 2 Reis.
Essa decisão, então, ela mostra que, na verdade, a primeira fidelidade de Ruth é ao Deus de Israel. Pessoas fiéis não terão medo de investir em pessoas amargas, mas para isso, elas precisam ser fiéis primeiro a Deus. Eu estou vivenciando isso. Há pessoas que a gente aconselha, fala, diz uma vez, duas vezes, se coloca de prontidão, mas a pessoa ela diz: eu quero ficar sozinha. Esse grito de Noemi é um grito de eu quero ficar sozinha. Eu quero comer essa bronca, como a gente fala, sozinha. Eu quero lidar com isso sozinho. E só pode ser fiel a alguém que está dolorido pelo sofrimento quem é fiel em primeiro lugar a Deus. Porque se a gente for fiel só a pessoa, uma hora a gente estoura, uma hora a gente não aguenta, uma hora a gente abre a parada. Ruth permaneceu com essa mulher sofrida, dolorida, amarga, porque ela experimentava já nesse momento de uma fidelidade a Deus. Ruth nunca entrou no santuário, Ruth nunca viu aqueles objetos do pátio exterior do templo, Ruth nunca viu um sacrifício, Ruth nunca viu uma celebração de Páscoa, Ruth não viu a travessia do Mar Vermelho, Ruth talvez nem conhecesse todas as histórias, mas ela viu naquela família o testemunho do Deus verdadeiro, e ela entendeu: esse é aquele que deve ser adorado em primeiro lugar, eu vou para lá. É aquilo que nós falamos algumas semanas atrás: onde é que Deus está agindo? É lá, então eu vou para lá. É onde que Deus está operando? É ali, naquele outro lugar, eu vou para lá. Eu vou lá ver o que é que Deus está fazendo. E por fim, a escolha de Ruth parece a decisão semelhante à decisão de um cristão, porque é uma escolha sem voltar atrás. Olha o que ela disse: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, que se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Ela está dizendo: essa decisão não tem volta. Assim como o cristão, o verdadeiro cristão, ele diz: eu não abro da parada, é sem volta, é até que o Senhor venha ou até que eu vá-me embora. Essa é a postura de alguém fiel. Nem sempre, meus irmãos, é a conclusão que nós tiramos dessas afirmações de Ruth. Nem sempre os grandes homens e mulheres de Deus são aqueles que saem, vão, desbravadores, alcançam novos estados. Às vezes os grandes homens e mulheres de Deus são aqueles que permanecem, ficam. São aqueles que o negócio, o caldo entorna, eles dizem: eu vou ficar, eu não vou sair não. Eu sou muito abençoado pelos livros de um pastor chamado, que faleceu acho que em 2012, 2013, chamado Eugene Peterson. Eugene Peterson, no século passado, começo desse século, ele foi um dos homens que mais escreveu sobre o ministério pastoral. Tanto é que o apelido dele era o pastor de pastores. Eugene Peterson passou décadas em uma igreja só, e ele foi alguém com um renome internacional dentro do evangelho, conhecido em vários lugares, chamado para pregar em vários lugares. Enfrentou uma série de dificuldades na igreja local dele, e convite pipocando o tempo todo. Mas ele entendeu, assim como Ruth entendeu, que às vezes um grande homem ou uma grande mulher de Deus, claro que a história de alguns é de fato ir para um outro lugar, ser usado em uma outra realidade, ser abençoar em um outro local. Mas às vezes, meus irmãos, nós abençoaremos permanecendo, nós faremos a vontade de Deus resistindo, sendo resilientes. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Talvez a vontade seja de correr, e talvez a vontade do ponto de vista de sentimentos, de emoções de Ruth é: eu vou me embora daqui. Mas ela não estava sendo movida por sentimentos, ela estava sendo movida por convicção. Então, se você estava precisando de uma palavra para abrir mão da parada e fugir dessa situação, abandonar, não quero mais conversa com essa pessoa, se precisar de uma palavra para encorajar você a correr,
Não é essa a palavra, vai ser outra. A palavra é que às vezes, e Deus vai te dar a sabedoria para saber se é de fato o que você está vivendo hoje, às vezes é permanecer, andar mais uma milha. Lembra que eu falei no começo da oração, da palavra de Noemi, do versículo 8? Disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal. Falei, né? Do amor leal de Deus. Lembra que eu falei disso no começo? Olha que coisa interessante. Noemi desejou que as suas noras recebessem do amor leal de Deus. E no final desse versículo que a gente está lendo aqui, quem recebeu desse amor leal através da vida da nora dela foi a própria Noemi. Ruth está aqui sendo um canal do amor leal de Deus na vida de Noemi. A resposta de Ruth é Deus dizendo para Noemi: eu estou com você, minha filha, apesar do seu sofrimento, apesar de que eu mesmo permiti. É como se Deus estivesse dizendo com a resposta de Ruth aquilo que ele diz através do profeta: vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele despedaçou-nos, mas Ele mesmo nos sarará. Deus está através da resposta de Ruth dizendo para Noemi: você desejou que o meu amor leal acompanhasse elas de volta para a terra estrangeira, mas o meu amor leal está acompanhando você, Noemi, através dessa moabita. Olha que coisa maravilhosa. Tem pessoas amargas esperando que pessoas leais sejam a demonstração do amor de Deus, que não desiste. Eu tenho ouvido de uma certa pessoa há alguns meses: eu fico melhor sozinho, pastor. Há alguns meses eu tenho ouvido isso. E eu tenho, todas as vezes que eu ouço isso, eu oro no meu interior, eu escuto, oro no meu interior, para que Deus comece a trabalhar nesse coração e digo: mas você sabe que eu estou aqui. E há pessoas que precisam ouvir de nós: você sabe que eu estou aqui. Vamos ficar de pé? Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor agora, pedindo que nós possamos ser essa resposta de fidelidade, sejamos essa demonstração viva do amor leal de Deus na vida de outras pessoas. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te louvar, a Deus, pela tua palavra, que nos faz um desafio essa noite, Senhor. O Senhor está nos fazendo um desafio. Seja uma demonstração do meu amor leal, seja uma demonstração viva de que aqueles que querem ficar sozinhos, aqueles que desistiram, aqueles que entregaram os pontos, que estão dizendo não tenho nada a oferecer, eles podem encontrar alguém que vai dizer para eles: eu estou aqui. Não importa a sua rejeição, não importa você me dizer que não tem nada para me oferecer, não importa você rejeitar até minha própria companhia, eu continuo disponível, eu continuo acessível, eu continuo aqui por você, orando por você, me interessando pelos seus problemas, querendo cuidar e ajudar e ser um canal da bênção de Deus na sua vida, Pai. Pai, é isso que nós pedimos, esse coração fiel, que demonstra que nós tomamos uma decisão de fidelidade, em primeiro lugar, pelo Senhor. Como disse o profeta: o justo viverá da sua fidelidade. Então que possamos ser fiéis a Ti, ó Deus, e ao chamado do Senhor para as nossas vidas, Deus. Guarda o nosso coração, ó Deus, aplica tudo aquilo que foi meditado nessa noite aos nossos corações, leva-nos em paz para as nossas casas, protege-nos, ó Deus, durante a semana, durante o restante desses dias dessa semana. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz, porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor, do Deus que é fiel.